Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último episódio da nossa saga do Lidando com Quartos. No episódio de hoje, a gente vai fechar com chave de ouro aqui, porque nós vamos falar da principal vantagem de fazer o nosso circuito no Quartos, que é a possibilidade da gente rodar o nosso circuito, rodar a nossa lógica numa placa física, numa placa FPGA, né, utilizando os LEDs e os displays, os switches e os botões da placa. Bem, esse aqui é o meu projeto da ULA do semestre passado, tá? E aí vocês podem ver que tem algumas diferençazinhas prováveis do projeto de vocês, principalmente por conta desses nomes aqui que aparecem, e vocês podem estar se perguntando, mas o que são esses nomes aqui? E eu vou explicar. Cada um desses nomes aqui significa uma associação que eu fiz com determinados componentes da placa FPGA. Então aqui eu tenho esses nomes associados às entradas, tá? Esses códigos, por assim dizer. Também tenho nas saídas de overflow, de status, aqui do display de 7 segmentos, do sinal, né? Do valor que sai, tá? E sem mais delongas, vamos ver como que a gente pode fazer essa associação, uma vez que quando a gente for rodar a placa no FPGA, a gente vai precisar que essa associação esteja correta para a placa FPGA entender exatamente o que a gente quer passar, né? E não ter problema, por exemplo, de ligar um LED errado ou ligar LEDs, né? Ter uma configuração que não seja simples de observar, tá? Então a gente vai sempre tentar é, fazer uma configuração, fazer uma associação que facilite a nossa visualização na placa, certo? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai vir aqui em cima em Assignments, tá? E vem em Pin Planner. Ele vai abrir aqui essa janela pra gente. E aqui embaixo ele vai dispor todas as nossas saídas e todas as nossas entradas, como vocês podem ver aqui. O que a gente vai alterar aqui vai ser esse Location, tá? Se vocês não fizeram nenhuma pinagem antes, né? Esses nomes aqui vão estar vazios, tá? E vocês vão ter que colocar aqui nome a nome para poder fazer uma pinagem correta do quartos, tá certo? E essas pinagens, como eu já expliquei, são os códigos de cada componente específico da placa FPGA que vão permitir que a gente coloque as entradas e receba as saídas, mostre as saídas da nossa lógica, né, do nosso circuito na placa FPGA. E onde é que a gente pode encontrar estes códigos aqui? Bem, no drive da monitoria, da disciplina, tem esse manual aqui, tá? Que eu disponibilizei desde o começo do semestre, tá? E a gente vai finalmente usar ele para fazer essa associação específica, tá certo? Vocês vão vir aqui, quando vocês abrirem, né, o manual, vocês vão procurar aqui o item 3.6.1, né, o capítulo 3 e a parte .6.1, que vai falar sobre os botões, os switches e os LEDs, tá certo? Vocês vão descer até aqui embaixo e vai procurar essas tabelas aqui, né? Essas tabelas elas vão dar o nome, né, de cada componente da placa FPGA e o seu respectivo código, né, para associação. E aí nessa hora a gente tem que ler adequadamente e mudar a localização adequadamente para a gente poder ter aquela lógica, né, ser algo visível aos nossos olhos, como eu já expliquei para vocês. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter os switches da placa FPGA, tá? Então, a gente vai do switch 0 até o switch 9, a gente tem um total de 10 switches. E o switch 0 é sempre o switch mais à direita, como se fosse o bit menos significativo quando a gente escreve no papel. Então, o que faz sentido muitas vezes é a gente pegar as entradas e poder alocar, né? Fazer essa pinagem do switch menos significativo até o mais significativo, conforme é a lógica binária para ficar mais visível, tá certo? Ficar mais fácil de colocar entradas. Então, como que as nossas entradas A e B, elas possuem 5 bits cada uma, né? A gente pode, por exemplo, alocar o switch 0, 1, 2, 3 e 4 para a entrada A
e o switch 5, 6, 7, 8 e 9 para a entrada B, tá certo? Então aqui está cada respectivo código deles. Aqui no Pin Planner, na minha implementação especificamente, eu tenho essas entradas aqui E00, E01, E02, E03, E04. Isso aqui na minha lógica diz respeito à entrada A, tá? Então, como vocês podem ver, aqui no E00 eu coloquei no location pin underline AB12, tá? Quando a gente vem aqui, pin AB12. E o mesmo vai acontecendo para as outras locações aqui que a gente vai fazer, tá? O E01, ele tem o pin AC12, que já é o switch 1, o pin AC12, e por aí vai. Seguindo essa lógica, tá? Então, do 0 até o 4 é a entrada A, do 5 até o 9 é a entrada B. E você pode, assim, até colocar aleatoriamente, não é uma regra. Mas eu coloquei dessa forma porque para mim parecia a forma mais visível de perceber isso, tá certo? Aqui embaixo, né, a gente não tem mais switches, a gente tem os botões de pressionar, né, onde quando você pressiona o botão e segura o dedo lá, ele vai subir, né, o sinal, e quando você tira o dedo, né, do botão, deixa de pressionar, ele vai abaixar o sinal, tá certo? Isso é perfeito para a gente poder fazer os seletores da ULA, tá? Então a gente vai ter um total de 4 botões aqui. Como a nossa ULA só vai precisar de três seletores, né, para ter a lógica completa para a gente poder passar todas as funções que a gente fez na ULA. Então, ao meu ver, basta a gente só associar os três primeiros, né, do mais à direita até o mais à esquerda, né, que é o key 0, key 1 e key 2, e aqui está o seu respectivo código, né. Deixa eu procurar aqui os seletores. Aqui o input S0 está em pin AA14, AA15 e pin W15. Se a gente for aqui, pin AA14, pin AA15 e o pin W15 para os seletores da ULA, tá certo? Então, beleza. O mesmo vai valer para as nossas saídas. Quando a gente vier aqui para baixo, a gente vai ter a associação de LEDs, né, que são as luzes individuais da placa FPGA, que a gente pode definir algumas coisas, e aqui é mais livre o que você quer fazer, né? A gente vai ter o bit de sinal, o bit de status e o bit de overflow, se eu não me engano, somente, tá? Se eu esqueci alguma coisa, me perdoem, mas creio que seja só isso. Que a gente vai usar os LEDs individualmente, tá? E aí vocês podem escolher a disposição que vocês acharem mais válida, né, de você selecionar o LED. Vocês podem estar usando qualquer um desses LEDs aqui, né? Acho que a única dica que eu posso dar aqui é que usem os LEDs um do lado do outro, né, e saibam identificar quem é quem, porque aí na hora de você apresentar para o professor você vai saber apontar direito o que está acontecendo ali e qual LED foi aceso, tá certo? E aqui estão os seus respectivos códigos, né, disponíveis para vocês através desse manual, certo? Aqui no display de 7 segmentos, a gente vai ter também uma tabelinha. Especificamente, a placa FPGA que a gente vai trabalhar, ela vai ter um total de 6 posições do display de 7 segmentos, ou seja, vai ter, como é que eu posso dizer? Você vai ter, digamos assim, né? Vai ter unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então a gente pode fazer até um número, até uma centena de milhar com os displays de 7 segmentos que a gente vai ter na placa FPGA. Só que no caso a gente vai usar só o Hex 0 e o Hex 1, né? Que é a unidade e a dezena, para fazer isso. Então dessa forma, você pode vir aqui no Pin Planner, e procurar as saídas aqui do display de 7 segmentos. Então, como vocês podem ver aqui, eu associei dessa forma aqui, a 0, e a alocação vai ser justamente o hex 00,
pin AE26, deixa eu só ver se é isso mesmo. Pin AE26, então a gente vai do A, B, C, D, E, F, G. Para a gente poder utilizar o display de 7 segmentos. Então vocês vão também alocar aqui perfeitamente cada posição certinha, né? Então a lógica também é nessa vibe aqui, é nessa mesma ideia, que é A, B, C, D, E, F e G. Né? Vocês provavelmente já têm nessa altura do campeonato um diagramazinho com a nomenclatura de cada LED do display de 7 segmentos. E aí vocês podem estar alocando estes códigos aqui específicos para as saídas do codificador, né, do decodificador do display de 7 segmentos, tá? Bem tranquilo. A gente vai usar só basicamente o REC 0 e o REC 1, tá certo? Bom, quando a gente fizer a pinagem completa, né, a gente vai poder fechar isso aqui, o Pin Planner. E aí, essas associações já vão estar disponíveis aqui no Quartos dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá? Super tranquilo, super de boa, tá certo? Agora, vocês podem ter achado estranho que aqui nos seletores eu coloquei portas NOT em cada seletor. E a mesma coisa vale para os displays de 7 segmentos, que eu coloquei essa porta NOT. Por quê? Bom, na placa FPGA, por algum motivo que seja, os botões, quando eles não estão pressionados, eles vão soltar o valor 1. Ou seja, na verdade, quando a gente vai apertar um botão, a gente está setando aquela posição para 0 e não para 1. Porque quando ele está solto, ele vale 1. Então, para isso, para facilitar, né, a visualização e ser mais didático, assim, a gente coloca uma porta NOT só para inverter o valor do botão. Que aí, quando você apertar o botão, essa porta NOT vai garantir que a saída vai ser 1 aqui, né? Porque se não tiver essa porta NOT, a saída vai ser 0 quando você apertar o botão, porque foi assim que eles quiseram fazer a placa FPGA. E isso vai valer só para os botões pressionáveis e também para os LEDs do display de 7 segmentos. Então, a gente só inverte aqui, tudo bonitinho, né, para ficar condizente com a nossa lógica do circuito, onde 1 quer dizer ligado e 0 quer dizer desligado, né? A lógica ela é invertida para os botões e para os displays de 7 segmentos, né? Então vocês vão ter que fazer só esse tratamentozinho para poder ficar mais bem feito na placa FPGA, tá certo? Se não fosse isso, a gente teria que inverter a lógica do nosso circuito, né, para acender com 0 e tal. E aí daria muito trabalho e não é didático, né? A gente aprendeu sempre que 1 é ligado e 0 é desligado. E aí, pra gente, como a lógica é invertida só nesses casos aqui, a gente só coloca um NOT aqui para inverter a lógica e ficar mais condizente com o que a gente aprendeu na disciplina, tá certo? E aí, beleza, após isso, né, após toda a pinagem, toda a associação já for feita bonitinha, né, vocês vão salvar o projeto de vocês e vão também compilar mais uma vez, tá certo? A gente vai compilar isso aqui. No caso, o meu já estava compilado, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês, né, especificamente a compilação, né? E aí eu vou cortar essa parte agora para outro momento do dia, provavelmente, que eu vou arrumar a placa FPGA para poder a gente trabalhar em cima da programação, né, fazer o nosso computador identificar a placa FPGA, fazer ela rodar também, tá? Então, após essa compilação, após estar tudo certo, a gente vai finalmente rodar mesmo na placa. Então, até lá, pessoal. Então aqui, pessoal, eu tô aqui com a placa FPGA ligada no notebook, tá? Vocês vão precisar trazer uma tomada do tipo T, porque a entrada da tomada dela é com aqueles pinos altos, né? É a entrada universal, que só a entrada T tem, tá? Não é pino redondo, né? São aquelas barrinhas verticais.
Você também vai precisar de uma entrada USB no notebook, obviamente, para poder passar os dados e conectar. E aí você vai precisar conectar a placa FPGA na tomada, certo? Para passar energia para ela, e vai conectar na entrada USB do seu computador. Como a gente já compilou aqui o nosso circuito, a gente agora vai acessar aqui essa aba de Tools, Programmer, aqui no caso já está salvo as coisas. Eu vou abrir um arquivo novo só para vocês verem o que vocês provavelmente vão visualizar, tá? Então vai ter essa tela vazia. A primeira coisa que a gente vai fazer, supondo que a placa FPGA já está ligada, né? Vocês podem ligar a placa no botão vermelho da placa FPGA. Vocês vão vir aqui em Hardware Setup. E se tudo estiver certo, né? Se os drivers de USB Blaster estiverem instalados adequadamente, já vai aparecer aqui a opção da placa FPGA que está conectada no seu computador, certo? Então, você vai selecionar ela aqui e vai apertar em Close. Beleza, ela está selecionada aqui. E agora vocês vão vir nesse botão Auto Detect. Aqui a gente vai ter que selecionar o dispositivo que a gente está trabalhando. No caso das placas do IC, vai ser essa opção aqui. Ok. Beleza, então vai abrir essa tela aqui pra gente. Com o seu projeto compilado, né, já pinado, e depois de pinado, compilado, a gente vai vir aqui em Add File. Vai abrir essa pasta aqui e Output Files. E aí vocês vão escolher justamente o projeto que foi compilado e esteja pinado com a placa FPGA. Vamos abrir. Beleza, e cá estamos. Esse aqui do meio, que tem a identificação da placa, a gente pode remover ele, tá? E deixar só esse e esse aqui. Tá? Então vou usar o Delete. E aí pronto. Após isso, a gente vai apertar Start. Beleza, então vocês podem ver aqui que o progresso está 100% com sucesso. Eu vou cortar agora para algumas imagens de utilizando a placa FPGA. Então, pessoal, aqui está a placa em funcionamento, tá? Vocês podem ver, ela está aqui conectada no fio de linha com o T. O botão de liga e desliga dela é esse aqui, esse botão vermelho. Aqui é a entrada da fonte dela e aqui a entrada de dados, que você vai conectar essa entrada na placa FPGA e vai conectar no USB do seu PC do outro lado, tá certo? Então aqui você já tem a ULA funcionando. Esse aqui é a ULA do meu projeto, tá? Então eu vou fazer ele atualmente está ligado para fazer soma, né? A função que a gente vai escolher depende da gente apertar esses botões aqui, tá certo? Então eu vou botar aqui uma soma. Então eu coloquei o valor de A sendo 1 e o valor de B sendo 1 também. Aí aqui vai fazer a soma. E aí, dependendo de como foi projetado o projeto, ele vai fazer coisas diferentes, tá? Então depende muito da codificação e da especificação do projeto, de acordo com o que você aperta aqui nesses botões, tá certo? Então é isso, pessoal.